Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo e com toda a sua família. Você que talvez é novo aqui no meu canal, eu quero te dar as boas-vindas. Eu sou o pastor Rogério Lourenço e este é o canal onde nós estudamos a bendita e santa palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito e desejar inscrever-se, me ajude aí, na divulgação do canal. Inscreva-se, acione o sininho das notificações, assista o vídeo até o final, a aula até o final, deixe o like se gostar e também compartilhe este vídeo nas suas redes sociais com amigos, irmãos da igreja, família, enfim, todos aqueles que desejam aprender a palavra de Deus. Hoje nós vamos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos aprendendo aí os valores do reino de Deus na classe dos adultos. Está uma bênção. E hoje nós já vamos para a lição de número 10, que será ministrada em classe no dia 5 de junho de 2022. O ano está voando, Já estamos aí partindo, para a metade do ano. O título da nossa lição é Nossa Segurança Vem de Deus. Então, nossa segurança vem de Deus. O texto áureo está em Lucas, capítulo 12, versículo 15, que diz: E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, e porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A verdade prática, não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Ok? A leitura bíblica em classe é muito importante que você realize a leitura, É só dar uma seguradinha no vídeo, você pausa o vídeo, faz a leitura, se você ainda não fez, e continua assistindo a aula, ok? Está em Mateus capítulo 6, do versículo 19 até o versículo 27, e é muito importante ler a leitura várias vezes, eu já fiz as minhas leituras, para você ficar inteirado daquilo que a lição vai dizer, porque a lição é baseada na leitura bíblica em classe, ok? Então vamos para o primeiro ponto da nossa lição, Nós vamos estudar hoje, a título de introdução, primeiramente, que nós não devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, nas riquezas, porque elas perecem, Elas são passageiras. Jesus mesmo disse, lá aí no primeiro versículo aí da leitura bíblica em classe, Mateus 6,19, não ajunteis tesouro na terra, porque a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Então, nossa esperança não deve estar nas riquezas, mas sim em Deus. É isso que nós vamos aprender hoje nesta aula. No ponto 1 aí, ponto principal de número 1, riqueza do céu e riqueza da terra. Subtópico 1. Uma conciliação impossível. Então, já de imediato, dizemos, é impossível conciliar amor às riquezas e amor a Deus, tá? É impossível, isso não há maneira de se viver amando as riquezas e amando a Deus ao mesmo tempo. Nós podemos ver no versículo 24, por isso que é importante ler, que a gente retoma alguns versículos da lição durante a aula, tá bom? Versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui é um termo que significa riquezas, tá? Então é algo impossível. Não há conciliação entre a riqueza do céu
e a riqueza da terra. O amor à riqueza do céu, o amor à riqueza da terra, não há possibilidade de eles andarem juntos, ok? Subtópico 2, os tesouros da terra e os tesouros do céu. Então, os fariseus, os escribas, eles davam muita ênfase aos bens materiais. Por quê? Porque eles viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. E aí eu te faço uma pergunta: será que a riqueza é algo que prova que Deus está conosco? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Será que por eu ser rico, Deus está aprovando a minha vida? Tá? Levando em consideração que há riquezas, pessoas que ficam ricas ilicitamente. Então, o mestre, nosso Senhor Jesus, ele mostrou que os bens materiais não são um sinal de que Deus está aprovando nossas condutas, a nossa vida, a nossa atitude, aquilo que nós estamos fazendo. Então, ao contrário do que os fariseus pensavam, Jesus, ele não aprovou. Ele não disse, a riqueza é um sinal de que Deus está te aprovando. Não é isso que Jesus nos ensinou. Então, Jesus estava dizendo que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e da sua justiça. Ele mesmo disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, Por quê? Porque ninguém leva nada desse mundo. Nem a pessoa mais rica que existe, ninguém levará nenhum centavo desta terra. Foi o que Jó disse, Jó capítulo 1, versículo 21. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Ok? Subtópico 3 agora, o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Primeira coisa que o cristão precisa saber sobre os bens materiais: não é pecado ser rico, tá? Não é pecado possuir bens, não é pecado ser uma pessoa próspera financeiramente. Nós temos Abraão, era próspero, Isaac era próspero, Jacó, Salomão, Jó, inúmeras pessoas eram prósperas, Agora, o que nós precisamos saber também é que, mesmo não sendo pecado ser rico, nós não podemos colocar nosso coração nas riquezas. Tá? Nossa confiança deve ser em Deus. A nossa esperança deve ser Deus e não as riquezas. Então, o crente que conhece as Escrituras Sagradas sabe que tudo que temos pertence a Deus e que toda bênção vem dele. Então, aqui nós não podemos colocar a riqueza acima de Deus, porque a riqueza vem de Deus. Se Deus quiser te prosperar, Ele pode. Tá bom? Então, por isso nós não podemos colocar Deus acima das riquezas. Por quê? Porque tudo vem dele, o sustento vem dele, os nossos recursos materiais vêm dele, tudo vem do Senhor nosso Deus. Terminamos esse primeiro ponto, tá bom? Tem alguma dúvida aqui, algum acréscimo? Deixa aqui nos comentários e nós vamos interagir com você e você vai nos ensinar também. Talvez você tenha algo aí a nos ensinar e nós vamos aprendendo uns com os outros, ok? Vamos então para o ponto 2, a idolatria ao dinheiro. Então é aqui que está o problema, O coração no lugar certo. Nossos corações não podem estar apegados às coisas do mundo. Nossa esperança e confiança deve estar em Jesus. Então, nosso coração, ele deve estar em Deus e não nas riquezas, tá bom? Nós não podemos colocar o nosso coração nas riquezas, porque elas são passageiras. O ladrão pode roubá-las,
um bem material, a traça pode consumir, pode corroer, porque as coisas aqui da terra, elas são passageiras, tá bom? Então nós não devemos colocar o nosso coração nas riquezas. Jesus disse: aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se o seu coração, se as riquezas são mais importantes para você, se elas são o tesouro mais importante, o seu coração vai estar nelas. Se a sua riqueza está em Deus, o seu coração vai estar em Deus. Se a sua riqueza está no reino de Deus, o seu coração estará também no reino de Deus. Subtópico 2, idolatrando a Mamon. Então, Cristo nos chama, isso aqui é um apelo, né, para uma tomada de decisão. Ajuntar tesouro no céu ou na terra? Você tem que decidir. As duas coisas ao mesmo tempo, não há possibilidade. Servir a Deus ou a Mamon? Não há possibilidade de servir aos dois ao mesmo tempo. E você deve estar ciente de que a decisão que você tomar, decidir tomar a decisão por Deus, você tem que eliminar o amor ao dinheiro. Decidir tomar a decisão pelo amor ao dinheiro, você não pode servir a Deus. Não há possibilidade das duas coisas andarem juntas, ok? Subtópico 3, a riqueza condenada por Cristo. Então nós vemos aqui que Jesus ele aponta três erros. Primeiro erro está no fato de que ele achava, né, na passagem daquele rico, aquele jovem rico insensato, né, Lucas 12, do 13 ao 21, Jesus aponta três erros na vida daquele homem. Primeiro, ele achava que tudo que a sua alma precisava estava nos bens materiais. É o primeiro erro que ele cometeu e que nós não podemos cometer. Segundo erro, ele entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais. Então ele vivia em função dos bens materiais. Então esse foi o segundo erro. O terceiro erro era acreditar que ele poderia viver o tempo suficiente para desfrutar de tudo que ele tinha. Isso também era um erro, até porque ninguém sabe quanto tempo mais viverá. Às vezes nós estamos juntando riquezas aqui e nós não vamos desfrutar delas, nós não vamos usufruir delas, nós vamos deixar tudo aqui, né? Vai ficar tudo aqui. Ok nesse ponto? Ponto 2, encerrado. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Tem alguma discordância também? Pode colocar aqui, não tem problema não. Nosso canal é democrático. É lógico que você tem que ser respeitoso, né? Coloque a sua discordância respeitosamente e nós vamos interagir com você. Então vamos para o terceiro e último ponto, vivendo a quietude espiritual em Deus. Tá? Subtópico 1 aí, os males advindos das preocupações. Então, devemos estar sempre alerta, pois não é somente Mamon que pode levar à queda, mas as preocupações demasiadas com o futuro e com a nossa subsistência podem comprometer a nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. Então não é só Mamon. As preocupações também podem prejudicar a nossa vida espiritual. A ansiedade, né? O medo do que vai acontecer lá na frente. O medo do que vai acontecer no futuro, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou beber, o que é que eu vou fazer dos meus filhos, como eu vou criar os meus filhos, tudo isso são coisas que mexem com a nossa saúde mental. E isso não é bom para você e para ninguém, tá bom? Não é só para o cristão não, para ninguém. A ansiedade não é boa para ninguém. Então, quando temos um equilíbrio que nós precisamos ter, a preocupação e o excesso de serviço roubam a nossa comunhão com Deus. Então, quando você não tem equilíbrio, melhor dizendo, né? Você não tem equilíbrio emocional, equilíbrio mental,
para conciliar, para ficar tranquilo, confiar em Deus, isso pode roubar a nossa comunhão com Deus. Por quê? Porque você tirou os olhos de Deus e colocou no problema, colocou na ansiedade, colocou na dificuldade. E isso pode levar, o término, a nossa fé pode ser reduzida por causa que nós estamos colocando mais ansiedade, dando mais ênfase à ansiedade, à preocupação do que a Deus. No subtópico 2, vivendo sem inquietação. Tem uma parte aí desse ponto que diz, e para mostrar que não devemos estar inquietos, Jesus usa a referência das aves, que elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros, mas o Pai Celestial as alimenta. Então, Mateus 6:26 está aí na sua leitura bíblica em classe. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha que coisa interessante, Subtópico 3 aí, vivendo sossegados em Deus. A Bíblia diz, na Epístola de Pedro, na primeira Epístola de Pedro, nós vamos ler aqui, primeira Epístola de Pedro, é um descanso para a nossa vida, para a nossa alma. Capítulo 5, versículo 7, ele diz, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando você lança sobre ele a sua ansiedade, Deus cuida de você. Ele cuida das aves do céu, ele cuida dos lírios do campo, e você tem muito mais valor do que todos eles. Ok? Então, nós devemos viver sossegados e quietos, confiando no Todo-Poderoso, pois não podemos modificar ou acrescentar nada com as nossas preocupações. Isso aqui eu quero frisar bem para você, antes de terminar a aula. A preocupação, ela não vai mudar a sua situação. Até que, se ela mudasse, eu até concordaria em você ficar preocupado, eu ficar preocupado, todos nós. Mas ela não muda, ela não acrescenta nada. Você não pode mudar a situação através da preocupação. Então não adianta. É sofrimento sem necessidade, sem objetivo. Então descanse em Deus, sossegue em Deus, fique tranquilo em Deus, porque Ele tem cuidado de você. Ok? Então nós aprendemos nesse último ponto, vivendo a quietude espiritual em Deus. É possível viver esta quietude. É possível viver esta paz interior, colocando a sua confiança no Senhor, nosso Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus, e eu te espero aqui na próxima lição. Tá bom? Já estamos indo aí para a lição 12, que é no domingo, no dia 12, vai ser no dia 12 de junho, que porventura é o dia do pastor, tá? Na lição 11, melhor dizendo, que vai ser sendo cautelosos nas opiniões. Te espero aqui na próxima semana para o ensino desta lição. Que Deus em Cristo te abençoe e não deixe de estar estudando a revista Os Valores do Reino de Deus, porque Deus vai te abençoar. Fique com Deus e até a próxima aula.